Perguntas feitas, respostas no caderninho, vamos lá! Senhores, tudo bem? Eu sou o Luiz Fernando Pierotti, você está no Casalidade e hoje, como prometido, eu vou fazer um vídeo respondendo a pergunta dos inscritos sobre a MMA. Antes de tudo, eu queria deixar claro que eu falei que sairia na sexta-feira esse vídeo de perguntas e respostas, mas sexta hoje eu estou com um trabalho pra caramba pra fazer na minha vida pessoal, profissional e tudo mais. Então o vídeo provavelmente saia no sábado. Ah, sou mentiroso, mas você falou que ia sair na sexta. É só pra ter mais qualidade, tá, pessoal? Eu posso fazer corrido agora, de qualquer jeito sair na sexta, ou com mais cuidado, com mais afinco e detalhismo e sair no sábado mais bonitinho e legal pra vocês. Então é isso que eu vou fazer provavelmente. Sem mais delongas, perguntas dos inscritos e começando com Kaique Alves. Parabenizou o canal, muito obrigado, colocou aí a opinião dele sobre as lutas dos campeões, que não são campeões do mais UFC, bem bacana, e me perguntou se eu acho que os pesos médios do UFC ainda vão ter um campeão tão dominante quanto o Spider. Kaique, eu acho que pelo menos agora não. Primeiramente porque a gente tem uma qualidade dos lutadores aí dos top 5, top 10, dos pesos médios bem grande. Uma galera realmente muito boa, com bastante técnica e tudo mais está chegando. Porém a gente tem que saber distinguir o que são ótimos lutadores dentro do que se propõe a fazer, do que são lutadores excepcionais. Quando o Spider estava no seu auge, lutando contra esse pessoal, ele tinha uma borda, uma margem contra os outros lutadores que era muito grande. A gente pode ter lutadores como o Chris Weidman, que provou toda a sua capacidade, contra o Romero, que é um monstro, o Jacaré também, que é um monstro de técnica de jiu-jitsu, o Rockhold, que luta em pé bem pra caralho. Você tem lutadores muito bons, mas nenhum que você identifique antes de uma luta e fala, cara, não tem pra ninguém, esse cara provavelmente vai ganhar, porque ele tem uma margem muito grande, ele tem... Sabe? É isso que eu digo, eles têm ótimas técnicas, mas eles estão muito equivalentes. Nenhum deles é tão superior aos outros. Pode acontecer mais pra frente com a evolução de alguns dos lutadores? Pode, mas no momento que eu vejo assim, a curto prazo, não. O Flávio Vendramini pergunta se é possível que o Jacaré lute pelo cinturão algum dia. Então, Flávio, eu acredito que sim. O Jacaré passou por várias situações aí que deveria lutar pelo cinturão. Muita gente acha, pelo menos, que ele deveria ter a chance de lutar pelo cinturão já. Isso não aconteceu porque vários outros lutadores passaram na frente dele. Nos últimos dias não está acontecendo também por causa que o Michael Bisping está ganhando tempo. Na verdade o UFC parece estar ganhando tempo para conseguir descolar um pouco de dinheiro com o Michael Bisping, fazer algumas lutas aí, umas super lutas, digamos assim, umas lutas que o público médio, digamos que aquele pessoal que assiste mais só super luta, não se interessa por ver um card com menos estrelas e mais técnica, mais ou menos isso. Então trabalhando no UFC na Inglaterra, também no Reino Unido, lembrando que é o primeiro inglês que ganhou um cinturão do UFC na história. Então assim, as decisões do UFC mais a sorte tendem a prejudicar o Jacaré, mas eu acredito que ele vai disputar sim. Como eu disse no último vídeo, seria muito bom para o UFC conseguir fazer aí uma ligação entre todas as próximas lutas, fazendo um Bisping contra o Jacaré, um Romero contra um Chris Weidman. Se o Romero ganhasse do Chris Weidman, que eu acho que é bem capaz de acontecer, você teria uma revanche Romero contra Jacaré e a luta para pegar o próximo cinturão, o Chris Weidman contra o Rockhold, que seria outra revanche. Então seria uma situação muito boa para vendas para ele e também a possibilidade de o Jacaré disputar o cinturão. Mas vamos ver, né? Mas um dia que disputa, nem que seja com a mesma idade do Dan Henderson, sei lá. O Leandro Júnior pergunta sobre o que eu acho do prejuízo que as lutas por dinheiro, essa parte do marketing mais, ao invés de ser do esporte no UFC, pode prejudicar no futuro o evento. Leandro, eu fiz um vídeo explicando mais certinho sobre isso, foi o primeiro vídeo dessa série de MMA no canal. Vou colocar aqui o link dele, tá? Pra ficar mais explícito o que eu acho. Mas eu vou falar rapidamente pra vocês, sim, o que eu penso. Eu acho que é prejudicial por certo ponto, a curto prazo é benéfico, mas a longo prazo pode ser prejudicial. Primeiro porque você já causa um desgosto nos fãs mais hardcore, os fãs mais antigos do UFC que gostam da luta como esporte. Eu já vi muito depoimento aí de inscritos do canal, como comentários de outros sites e tudo mais, de pessoas que deixaram de assistir UFC, que perderam o gosto e tudo mais. Isso é extremamente prejudicial, porque são essas pessoas que assistem que fazem crescer o Ibope dos eventos que não são um UFC 205, que são os eventos do resto do ano, que acompanham de fato esse esporte. Além de também ser prejudicial por conta dos lutadores que ficam insatisfeitos com isso, né? Não só com casamentos de luta um tanto quanto injustos, digamos assim, para alguns, mas também com o próprio monopólio financeiro que o UFC cria em cima dessa onda de lucro desenfreado, visto mesmo esse problema do Verdun agora que teve junto com a Reebok, né? Que ele deixou de ser comentarista do UFC e tudo mais, porque fez uma crítica à política da Reebok com o UFC, dizendo
que desde que eles deixaram de usar os seus próprios patrocinadores no dia da luta, eles deixaram de ganhar 150 mil, 200 mil dólares para receber 5 mil dólares, um negócio assim. Você tira aí um dinheiro que o lutador conseguiu construir ao longo da sua carreira, né, do seu merecimento como lutador grande e tudo mais, né, porque conforme você é um lutador mais bem colocado, você consegue receber um patrocínio também que vai te ajudar no camp, para uma política do UFC aí, para ganhar o dinheiro da Reebok e tudo mais. Então tudo isso vai trazendo um prejuízo sim. A curto prazo é bom, porque eles vão conseguir tirar um dinheiro muito grande, por exemplo, do UFC 205, colocando uma McGregor em tudo quanto é lugar. Mas até que ponto vai ser válido isso? E se ele se machucar? E se ele sair realmente esse próximo ano para ter filho, né, que vai cuidar do filho dele, e a Honda também não quiser mais lutar? Como é que vai ser? Você vai perder suas estrelas e você vai ter várias categorias bagunçadas, então é complicado, pessoal. Eu acho prejudicial, na minha opinião prejudicial. Eu entendo o mercado, mas eu acho prejudicial como esporte isso. O Jonathan Souza pergunta quem eu acho que venceria em uma luta, John Jones ou Anderson Silva. Jonathan, que pergunta maléfica, cara. Vamos lá. Vou dizer pra você que eu tendo a pensar que o Anderson Silva e o seu ápice teria uma chance 100% maior de vencer o John Jones por conta de como ele vencia as lutas dele, tá? O John Jones é um cara que tem uma inteligência de luta muito grande, na minha opinião. Basta ver o que ele fez com o Glover Teixeira, basta ver como ele entrou na cabeça e o que ele fez com o Daniel Cormier, né, que é um wrestler decoradíssimo e ele conseguiu tirar ele pra nada. Então ele tem uma inteligência de luta muito boa. Mas o Anderson tinha uma técnica fenomenal. Né, o nocaute dele no Forrest Grip, por exemplo, foi uma coisa incrível. E nocauteou o cara com jab, né? Então, pela potência das pancadas do Anderson Silva, pela forma como ele se movimentava e lutava, eu acho que ele poderia quebrar um pouco, no seu auge, lembrando, quebrar um pouco as expectativas do John Jones, que sabe lidar muito bem com as pessoas, sabe manter distância, mas nunca lutou com um cara que tinha aquela técnica, que tinha aquele brilhantismo na luta, certo? Eu tendo a achar que o Anderson Silva teria uma chance sim, só que muito pequena, porque o John Jones é a maior envergadura do UFC. O John Jones tem um jogo chato, ele sabe travar muito bem as pessoas, tá? Porém, a forma como o John Jones ganhou de alguns lutadores e o perrengue que ele passou com esses lutadores e a forma como o Anderson Silva ganhou desses lutadores foi muito diferente. Basta a gente pensar, por exemplo, aí no Belfort, o trampo que deu pro John Jones ganhar do Belfort e o que o Anderson Silva fez com o Belfort. Então você percebe aí que o brilhantismo da luta poderia ir pro lado do Anderson Silva. Só que tamanho, o jogo de travar, a distância e tudo mais podia pender pro John Jones. Quase 50-50 na minha opinião, mas na época do auge o Anderson até poderia conseguir sim, tá, galera? Na minha sincera opinião. Felipe Mendes pergunta o que eu acho sobre o futuro do José Aldo. Bom, de acordo com o Dedé Pederneiras, como a gente viu no último vídeo, o José Aldo só vai voltar a lutar pelo menos em fevereiro ou março do ano que vem. Ou seja, tudo dessa loucura do peso pena vai estar começando a se resolver. A gente vai ter um vencedor de McGregor contra Ed Alvarez, a gente vai ter um vencedor Holloway contra Anthony Pettis, e o vencedor vai tirar aí a conclusão de quem vai ficar com o cinturão linear contra o José Aldo. A única possibilidade que surgiu isso tudo é o McGregor abandonar sim o peso pena, porque ele já está deixando claro que fará isso. Ele deu uma entrevista um tempo atrás dizendo que ele vai desbancar todos os lutadores do peso leve, o que significa que ele não está pensando mesmo em voltar para o peso pena. Até porque todo o crescimento corporal que ele teve, ganho de massa magra que ele teve para lutar contra o Nick Diaz nessas duas lutas, eu acho que impossibilita ele de conseguir voltar bem mesmo, com o físico bom, né, por peso pena. Até porque quem lembra o McGregor fica só o pó da gaita quando vai fazer a pesagem do peso pena, né? E hoje em dia, a gente já era bem mais magro do que hoje. Hoje em dia eu acho que ele não consegue. Foi dito, né, pelo Dedé também, que a questão do Aldo não ter saído foi só porque o UFC não liberou o contrato dele. Eu também acho que pode ter rolado uma grana a mais na bolsa. São as únicas duas condições que podem deixar o lutador continuar dentro do evento depois de todo aquele away que aconteceu e o resultado final disso tudo tendo sido pior do que o começo. Quando ele falou que se aposentar, pelo menos o Holloway, o Pettis, ele poderia lutar contra. Também tinha Dominic Cruz, pode descer, fazer uma luta embaixo e tudo mais. Agora não tem nada, ele não tem mais adversário. Então, ou aumentaram a bolsa dele, ou obrigaram ele a continuar mesmo, porque se ele saísse do UFC e quebrasse o contrato, ele ia ter que pagar uma conta milionária, né? Uma multa milionária. Então pode ter acontecido isso. O que vai acontecer? O José Aldo é um dos lutadores que eu mais admiro, porque a técnica dele é ótima. É um campeão que ficou 10 anos invicto, foi o campeão mais dominante do peso pena, então tirou também o Frank Edgar pra nada. São lutas difíceis, o Holloway ainda pra ele, se ele pegar no futuro aí, ano que vem. Vai ser uma luta extremamente difícil.
mas eu espero que o Aldo consiga alguma coisa, ele consiga dar a volta por cima também dessa situação dele dentro do UFC, porque ver ele só lutar com lutadores pequenos também seria muito chato, né? Talvez ele subir de peso, ir atrás do McGregor no peso leve, imagina como seria isso. Não acho que é tão fácil para ele sobreviver no peso leve também, porque afinal de contas a gente tem nomes gigantes lá dentro, caras maiores e mais fortes, mas vamos ver, né, o que acontece. O que sabemos agora é que provavelmente vai ser o futuro aí entre Aldo e Holloway, provavelmente, se as coisas continuarem do jeito que tá, como a disputa do cinturão linear. O Luiz Ricardo faz 3 perguntas. O UFC deixou o Velasquez de lado? Eu acho que não. Quem deixou o Velasquez de lado foi ele mesmo. Nas últimas lutas ele teve apresentações que não foram as mesmas do Velasquez antigamente. Ele teve várias lesões na luta contra o Verdun. Ele teve uma apresentação horrível e também foi uma má preparação dele, que não foi lutar nas altitudes certas para fazer a apresentação na Cidade do México, que tem, né, um ar mais rarefeito, cansa mais. Ele disse que ficou treinando ajudando o DC, na verdade, né, o Daniel Cormier, o que também demonstra uma falta de bom senso da equipe da K, né? Porque afinal de contas, você não treinar devidamente um lutador para a luta de cinturão dos pesos pesados, para colocar toda a atenção no lutador da luta do cinturão dos pesos meio pesados, fica algo meio estranho, porque algum é predileto para ganhar ou não, todos deveriam, né, ter o mesmo ímpeto e a mesma tensão para ganhar. Então eu acho que o Velasquez, ele acaba se prejudicando um pouco, tá? O meu medo é que, de fato, o Velasquez não seja mais o mesmo. Parece que ao longo desses últimos tempos algo se perdeu em Caim Velasquez, né? Aquela aura de matador, de invencível se perdeu, e há lutadores que não conseguem lidar com isso, há lutadores que ficam muito mexidos psicologicamente numa situação dessa. Talvez tenha sido o caso do Caim Velasquez. Luiz Ricardo também pergunta sobre o Michael Page no UFC. Pra quem não sabe, Michael Page é um lutador inglês de MMA que hoje luta no Bellator e foi o responsável por aquela fratura absurda na cabeça do Cyborg, né? Pra quem não lembra. Bom, não tem ainda nada falando sobre o Michael Page dentro do UFC, não foi dito nada sobre isso. E eu acho que a gente precisa esperar um pouquinho também, porque o Michael Page tá fazendo coisas incríveis no Bellator, ele tá conseguindo, sei lá, highlights direto e tudo mais, né? Golpes incríveis. Só que ele ainda luta muito com o meio da categoria. A gente precisa esperar um pouquinho ele chegar pra cima da categoria, ver como que ele se comporta contra um top 5, um top 10, e daí pensar como seria isso dentro do UFC. Então eu acho que ainda não é a hora do Michael Page no UFC, lembrando que ele só tem 29 anos, ainda tem gás pra queimar. Pode ser um nome grande? Pode, mas pode ser só que seja um cara muito bom contra pessoas medianas, né? Então vamos ter um pouco de paciência. E por último ele pergunta também sobre o Fedor no UFC, se foram só boatos ou não e tudo mais. Luiz, o Fedor no UFC tem uma história de longa data. Tudo começou entre uma treta deles depois que o UFC comprou o Pride, falou que ia continuar com o Pride, não continuou, o cara não foi para um lado, o Fedor foi lutar nos eventos lá da Rússia, que ele é amigo de toda a comissão atlética da Rússia inteira, a UFC ficou no canto deles também, mas essa conversa de ter alguma negociação acontecendo já vem desde 2014, no mínimo, onde eles conversam que estamos chegando a um preço justo, mas provavelmente não vai acontecer por conta de uma coisa, dinheiro. A volta do Fedor, aquela luta de ano novo do Rising, teve uma bolsa de aproximadamente 10 milhões de dólares. Um dinheiro que o UFC nunca pagou declaradamente para alguém. Basta você lembrar que agora no UFC 205, o McGregor queria 6 milhões e eles conseguiram baixar para 3. Então, o Fedor, mesmo tendo uma luta vinculada pelo UFC Fight Pass, né, que foi o Eurasia Fight Night lá contra o Maldonado, foi o primeiro evento que o Fight Pass do UFC passou na TV americana e tudo mais, né, e disse que teve uma boa audiência e tudo mais, que o Dana White foi falar que os fãs ainda querem ver o Fedor. Eles nunca vão fazer um lutador tão bom como era o Fedor, mas já uma decadência tão grande hoje em dia, lutar por 10 milhões no UFC, é uma coisa assim que não tem condição, tá? O Fedor foi quase nocauteado pelo Maldonado no Eurasia, né? Nessa luta que eles fizeram, no primeiro round. E a gente lembra como o Maldonado estava sofrendo nas últimas lutas dele para conseguir acompanhar a categoria dos pesos pesados. Junta essas duas coisas, não tem espaço pro Fedor hoje em dia. O MMA mudou muito desde a época do Pride. O Fedor foi passado para trás porque ele tá ficando mais velho mesmo, não tem 550 anos, ele tá com quase 40 se não me engano, mas não dá mais pra ele, sabe? O grande palco do UFC já ficou fundo demais ao lapé pro Fedor, ainda mais com o dinheiro que ele quer ganhar, então provavelmente ele vai continuar lutando na Rússia e talvez só muito futuramente faça alguma luta contra algum
grande nome, só uma super luta e acabou em algum evento muito especial. Só que eu acho que nem isso vai acontecer, sinceramente, pessoal. Abraão Games perguntou quando o Anderson Silva volta. Então, Abraão, o Anderson Silva já tinha falado que estava em stand-by esperando uma chance para lutar contra o cinturão, contra o Bisping. E fora isso, eles estavam comentando mais duas coisas. Falaram sobre uma luta dele contra o Jorge St-Pierre. O filho dele postou uma imagem no Instagram lá com a cara dos dois como se fossem se enfrentar, né, no cartaz. E o Gegard Mousasi está pedindo para lutar com ele. O que eu acho que vai acontecer no final das contas? Acredito que vai ser a luta contra o Mousasi mesmo que vai acontecer. O Jorge St-Pierre não vai voltar tão cedo, tanto por conta do dinheiro, como também não seria contra o Anderson Silva, eu imagino. Acho que seria mais provável que ele lutasse com o Michael Bisping, tá? Poderiam colocar o Anderson Silva contra o Michael Bisping 2 para fazer uma revanche, né, daquela última luta, da joelhada e tudo mais? Poderiam, se quisessem continuar mantendo também o Michael Bisping dentro como campeão. Eu nem sei se ele ia conseguir ganhar uma segunda luta se o Anderson Silva fosse um pouco mais ofensivo, tá? Mas provavelmente vai ser uma luta contra o Mousasi, para conseguir levantar um pouco mais a moral do Mousasi. É uma luta boa para o Anderson Silva no que diz respeito à visibilidade, mas eu acho que é uma luta muito ruim para ele como técnica, para vencer mesmo, sabe? O Mousasi, o que ele fez com o Belfort? Ele demonstrou que não tem medo mesmo dos grandes nomes, chegou e forçou. Todo mundo tinha medo do Belfort no começo do round, né? Aquele primeiros 10 segundos ele é matador. O Mousasi foi pra cima, bateu muito no Belfort, demonstrou que ele não tá pra brincadeira. Eu acho que seria muito complicado o Anderson Silva conseguir lutar contra ele de igual para igual. Mas é possível que aconteça aí. O Anderson Silva talvez seja uma das últimas lutas dele contra alguém realmente de calibre dentro do UFC, até começar a fazer super luta só, e que é o começo da despedida de fato, tá? Isso se não for já uma última luta pra acabar. A gente sabe que o Anderson, desde quando quebrou a perna, falava dessa vontade de se aposentar, depois volta atrás. Então é aquela confusão, né? Até onde o lutador quer lutar e até onde ele vê que ele consegue chegar. Tá? Mas provavelmente vai por aí. Fórum Marialba perguntou quem eu acho que é mais azarado, Jacaré, o Demian Maia ou o Rafael Assunção. Cara, eu acho que o mais azarado é o Demian Maia nessa questão, tá? Ele é o lutador de UFC brasileiro que está com o maior número de vitórias. E não é uma questão de colocar um lutador na frente dele para dar mais dinheiro ou para manter um campeão lá, né, por mais tempo, para conseguir alguma coisa mais rentável, como é com o Jacaré. É uma questão de que os números parecem que não batem, sabe? As situações com o Demian Maia parece que não batem. Ele tem vitórias ao mesmo tempo que outras vitórias também acontecem, e daí entra num bololô. Então, pra mim, o mais azarado é o Demian Maia, e é a pessoa que tem, sei lá, dentro da categoria do meio médio, é um dos lutadores pra mim que tem a maior margem de capacidade, sabe? Todo mundo sabe o que o Demian Maia faz e ninguém consegue escapar. E se ele fosse campeão, conseguisse lutar pelo cinturão e ganhar, ia ser um dos lutadores que você pode esperar aí pelo menos umas 4 lutas, na minha opinião, até perder, sabe? Conseguir aí levar o cinturão pra frente. Mas o Demian Maia é muito azarado, coitadinho. Manuel Oliveira pergunta quem será o lutador a bater o Demetrius Johnson. Manuel, eu acho que tão breve ninguém bate o Demetrius Johnson, cara. Quando o UFC chega a fazer um TUF só pra pegar lutadores profissionais campeões de outros eventos, pra ver se alguém consegue ganhar de um cara, é porque você está numa situação crítica, ainda mais sendo um peso que não tem tantos lutadores, né? Um peso muito baixo, o peso mosca. Então eu acho que, por enquanto, ninguém que sair do TUF vai vencer o Demetrius Johnson. Eu não acho que uma revanche do Cerrudo ou mais uma luta que seja pro Benavides vai conseguir fazer o Demetrius Johnson perder. Eu acho que só quando tiver uma super luta, ou ele se aposenta invicto ou alguma cagada. Pelo menos a curto prazo mesmo, no futuro próximo. Talvez no futuro longo apareça algum nome, mas por enquanto não vejo possibilidade desse cara perder de ninguém. Fazer o quê? Por fim, o Leandro Júnior pediu pra mim montar um lutador perfeito, pegando striker, grappler, fôlego e tudo mais de cada um dos lutadores do UFC e montar um lutador perfeito. Eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Vou pegar todos os lutadores, sim, do UFC, mas atual. Me basear na técnica do momento desse lutador, tá? Para eu poder voltar muito em nomes históricos, beleza? Vamos pensar então. Primeiro ponto no meu lutador: trocação. No meu lutador incrível, eu coloco a trocação da Joanna Jędrzejczyk, porque a mulher é um demônio, tem uma técnica perfeita no luta em pé. Então, trocação da Joanna. O gás do Rafael dos Anjos, se o gás dele for aquele que a gente viu que luta contra o Anthony Pettis mesmo, dos 5 rounds batendo que nem um maluco, gás do Rafael dos Anjos. A velocidade do Demetrius Johnson, né, que não tem o que falar. Movimentação do Dominick Cruz. Poder de nocaute do Anthony Johnson, arrancador de dentes do caramba. Pra quem não sabe, ele arrancou o dente do Glover. O psicológico de qualquer um dos irmãos Dias, porque eles não têm alma, então o psicológico deles é inabalável. O wrestling do Daniel Cormier também, né? Não precisa nem explicar.
Jiu-Jitsu do Demian Maia, a inteligência de luta do Jon Jones, que a gente falou que neutralizou aí o Glover, que babalou pra caramba o Cormier e tudo mais, e a força de vontade do Rob Lawler, que é um demônio, um monstro imparável. Imparável? Isso. Mas, se é pra ficar legal então essa pergunta, eu vou fazer o contrário, vou fazer a lista do pior lutador, todas as características ruins de um lutador. Trocação do Demian Maia, o gás do Erick Silva, a movimentação do Mark Hunt, o poder de nocaute do Stefan Struve, o psicológico de Ronda Rousey, o wrestling do Nate Diaz, que depois da luta do Conor McGregor não derruba, que percebeu que não derruba nem uma criança de 3 anos, o jiu-jitsu de Conor McGregor, a inteligência de luta de Miesha Tate e a força de vontade de Alistair Overeem. Pessoal, essas foram as respostas para as perguntas dos inscritos. Me desculpe que esse foi o primeiro, eu quis falar demais, me enrolei, eu acho que talvez tenha me estendido muito nesse vídeo. Se você gostou, dá um joinha, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Para aumentar o número de pessoas. Aliás, em um mês a gente saiu de 300 e pouco e já tá em 700 de caralhada. Então muito obrigado, galera, por estar acompanhando tudo isso. Compartilhe os vídeos também no Twitter, no Facebook, para chamar mais gente para participar desse grupo. Vamos tentar manter esse vídeo de perguntas e respostas todo final de semana, quem sabe, pode ser bacana. O que vocês acham? E escrevam aí as suas respostas também, tá? Que a participação é legal. Falou, galera, até mais, tchau, tchau.